De qualquer maneira, o que eu acho que me chamou muito a atenção é a figura em si do cara. Eu não sei, eu tenho a impressão, cara, que as pessoas, elas estão fazendo esses votos, essas apostas no desespero. Tem uma coisa, que uma percepção quase de energia, que eu acho que não está certo, porque essas apostas, elas estão sendo feitas no desespero. Você acha que é desespero a palavra? Acho que é desespero, as pessoas estão desesperadas. Eles querem qualquer pessoa que possa vencer a esquerda. Qualquer um. E o que está rolando é que tipos muito grotescos estão subindo ao poder. A gente viu, por exemplo, o Trump. O Trump é um bilionário com uma mentalidade muito, perdoe aqui a palavra, muito escrota. Entendeu? É um cara, assim... Você é um cara de ralé, que se você vê a figura, a maneira como ele fala, o que ele fez e tal... O Bolsonaro nem precisa dizer. O cara, assim, deve ter ligações com o miliciano, né? Um tipo do exército também meio rebelde ali no exército, também é uma figura de ralé, né? E o Milei é maluco. Ou é uma pessoa talvez sob influência demoníaca. O cara, você tem experiências espirituais estranhíssimas que ele relata, entendeu? Que pegou a própria irmã e tem umas coisas misticoides, várias, muito estranhas, que ele fala que ele estava lá. E assim, é de se pensar, porque ele que está fazendo o relato, ele que está dizendo. Então, qual é a sanidade desse cara? E qual é até a relação que ele tem com essas forças mágicas que estão aí espalhadas no universo? E que ele diz, de alguma maneira, ter esse contato. Eu não acho que isso é uma coisa, assim, banal, não. Eu acho que isso é uma coisa muito séria. Porque, veja... você está colocando essa pessoa no ápice do poder. Eu entendo, você fez uma análise muito sóbria, assim, da questão institucional. Institucionalmente dá para ele ir, sim, né, porque ele tem uma base interessante, ele está com o Macri, que é um cara razoável. Sim, mas ainda assim, isso não extirpa. É isso. O cara pode ser louco real. É que sabe o que é o ponto que, por enquanto, eu dou uma... Vamos dizer, não uma carta de crédito, né, mas... dou uma apostazinha, não aposta no governo, mas dou um crédito pra ele. O segundo turno dele, ele... assim, foi mais razoável. Bem mais. Então ele teve que ceder e ele cedeu muito mais rápido do que as pessoas imaginavam. E mais do que isso. O Bolsonaro, quando foi pro segundo turno... Eu cheguei a falar isso, não sei se foi com você numa live, mas o Bolsonaro, quando foi pro segundo turno, ele não quis o apoio de ninguém. E ele não precisava do apoio de ninguém. Ele meio que foi pro segundo turno sozinho. E aí ele falou, vou vencer... E dane-se. Então ele não precisou compor e ceder durante a construção da vitória eleitoral dele. E aí eu acho que esse exercício de, vamos dizer, ok, preciso ser realista aqui, eu tenho um país para governar, o Bolsonaro não precisou fazer. Então ele montou um ministeriado ao gosto dele e aí ele foi se desmontando conforme ele entrou. O Milei, para ganhar a eleição, ele precisava da Bush, que era uma eleição muito, muito apertada. E ele cedeu com uma naturalidade muito grande. A ponto de ele ter, em algumas entrevistas, falado, não, aquelas coisas que eu falei foi só pra levar voto. Ele foi, tipo assim, de uma honestidade até bizarra. Eu tive os radicalismos. E aí ele falou, não... Então ele prometeu ceder. Obviamente que a questão da Argentina é uma questão em que você precisa ser muito radical pra você ser bem sucedido. Essa é uma realidade. Você precisa fazer coisas muito duras para você desmontar um estado sindical que é pior do que o brasileiro. O estado argentino é pior que o nosso. Mas você precisa ser inteligente, efetivo, você precisa ter, vamos dizer, qualidades de personalidade, que eu não sei se um cara desse tem. Porque ele parece ser uma grande brincadeira. E outra, ainda que ele tenha, suponha que ele tenha essas qualidades, ele faça um governo, ele começa um governo razoável, aí de repente ele tem uma revelação que ele tem que fazer uma coisa muito louca, e isso vem na cabeça dele. E aí? Isso pode acontecer sim. É porque parece algo assim surreal, tá, mas não é, porque ele está dizendo que ele tem tais experiências. E, pô, eu tenho algum conhecimento disso. Se a pessoa está nisso aí, ela vai andar por águas turbulentas, cara. E isso pode acontecer na cabeça do cara. De repente ele acorda, ele sonhou que ele tem que, sei lá, fazer o quê? Destruir de fato o Banco Central. Não era o Banco Central que eu tô dizendo? Que ele tem que fazer isso, porque Deus disse que ele tem que fazer isso. Mas isso ele falou que vai fazer agora. Não, mas suponha que Deus tenha dito que você tem que fazer isso. Entendeu?
Ou o cachorro que morreu e Sim. que é o conselheiro dele. É disso que eu estou falando. E aí o cachorro late e diz, destrua. E ele vai lá e destrói. Aí você vai dizer, não, mas nunca que ele vai fazer, porque isso é uma piada, o cara é razoável. Claro que não. Mas esse é o pressuposto que está em jogo. Talvez ele não tenha esta racionalidade que estrategicamente ele pode se recobrir para dar entrevistas, para buscar apoio. Talvez o extrato mais profundo do pensamento do cara esteja tomado por coisas que não são racionais. E aí entra umas coisas assim que é desanimante ver. Eu fui acompanhar setores da direita americana como eles estão reagindo ao Milei, assim, há um culto ao cara. Porque os caras, eles fazem, vamos dizer, analogias muito simples e burras entre ele, Trump Milei. Bolsonaro, tudo a mesma coisa. Ele, Trump, Bolsonaro. E aí, é isso. E os caras consideram que o Bolsonaro fez um grande governo. Então eu olho e fico, pô, mas... Nossa, eles são tosquinhos lá também pra caramba. Mas bem tosco. Eles estão apostando, é aquela coisa, cara. Se polarizou de uma tal maneira que ninguém quer saber de realidade concreta, não. O que importa é o seguinte, enquanto você porta o emblema de ser de uma certa linha ideológica. Sim. Por que a gente foi tão prejudicado e por que os bolsonaristas, desde o princípio, eles faziam isso com o MBL? Nós não soubemos nos defender adequadamente na época lá que era tirar a coisa da direita. Você não é direita, você é de esquerda. Você não é direita, você é de esquerda. Você é de esquerda, você é de esquerda. Não, direita não, você é de esquerda. Você está empurrando para a esquerda por quê? Porque eles entenderam, e essa é uma lógica curiosa de como a política é feita hoje com esse nível de polarização. Eles entenderam que não precisa você ter nada. Você não precisa apresentar nada, você precisa se colocar ideologicamente na classificação correta. Se você for visto como a esperança da direita, acabou. Você vai ter um julgamento muito favorável. É isso. Assim, é que a gente já falou tantas vezes disso aí. Eu fico escrevendo pra Valete sobre isso agora. Eu tô vidrado nesse assunto e aí eu não quero me repetir falando disso. Vamos pro Lula, então. Porque se a gente ficasse repetindo... Mas que esse assunto é um assunto dramático. Eu não sei como responder isso, porque vira uma... Puta, é insuportável esse assunto, cara.